Livro Magui e Lebrun, Médicos do Céu e Médicos da Terra. Magui e Lebrun, Médicos do Céu, Médicos da Terra. Aviso, confrontando o inverossímil, cada um de nós tem como primeiro reflexo o direito de duvidar, dar de ombros, até mesmo denegrir. Nada posso provar sobre a vida perfeitamente normal que Magui e Daniel Lebrun estão vivendo há mais de 25 anos, uma relação simples com a lenha, conversações sem sequência com seres mortos e enterrados há muitos anos. Todavia, tudo o que sei e que consigo tocar com meus dedos durante os poucos dias que fiquei sob o teto hospitaleiro deste casal, pouco trivial, é de que 25 anos eles têm feito mais o bem do que todos aqueles que se consideram bons cristãos. Eles conseguiram convencer um bom número de mestres da região, da realidade de suas aventuras espirituais. Esses médicos trabalham com Magui, a magnetizadora, com Daniel, o médium, e todos eles planificaram assim assinar um testemunho que vocês poderiam ler nesta obra. Estes médicos constataram curas inexplicadas e inexplicáveis. Ademais, há muitos anos que Magui, Daniel e seu grupo de preces, composto por médicos, gente de todos os credos, cores e idades, acompanham os moribundos que se transferem para o outro lado, com suas almas em paz e alegria. Posso ainda testemunhar a calorosa acolhida para com as crianças que adotaram, os adolescentes que lhe recorreram, que eles recolheram e ajudaram, com desinteresse tão grande quanto a sua alegria e prazer de viver, partilhando tudo com os amigos. Vi os enfermos, crianças, cancerosos, atingidos por outras moléstias, adultos gravemente doentes, todos irem em direção a Magui com plena confiança. Vi seus filhos adotivos, parte deles porque naquele dia ali estavam somente uns 20, alegres, espontâneos, tão próximos uns dos outros. Vi os amigos, os médicos, os fiéis prestes a atender ao menor apelo de Magui e Daniel. É só isto que consegui testemunhar, mas também quero prevenir o leitor que, se ele entrar neste livro com seu coração sem preconceito, talvez sua vida possa mudar e talvez também a sua morte. Joelle de Graveline. Primeiro prefácio. Primavera de 1963. No início da tarde, devo receber em meu gabinete de juizado de menores em Grenoble um casal de idade média que eu não conheço, a não ser pelo que me foi revelado no relatório de uma pesquisa social. Eventualmente, crianças ou adolescentes com problemas e dificuldades podem ser confiados aos cuidados do casal Lebrun. Eles não esperam, felizmente, a minha permissão para acolhê-los, e parece que a casa deles está cheia, literalmente falando, com adolescentes de ambos os sexos que, após atravessar as tempestades do equinócio, acabaram encalhando em uma praia pacífica, assim como os destroços jogados por um mar agitado. Parece que eles acharam ali a calma, equilíbrio e um comportamento normal, diz o relatório. Eu só poderia ficar atônico perante o êxito de pessoas sem qualquer preparo em particular para resolver problemas, cujo único dom era o bom senso e dedicação sem limite, visto eu ser conhecedor das grandes dificuldades que se encontram na solução de problemas de adaptação dos adolescentes em perigo. Na verdade, isso se chocava um pouco com as minhas convicções profissionais adquiridas durante os longos seminários de formatura pela frequência cotidiana de uma juventude arrastada, manipulada ou abandonada frequentemente pelos especialistas da educação vigiada, educadores, psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais com os quais eu trabalhava. Sabia também, graças a um discreto parágrafo no relatório da investigação social, que a senhora Lebrun
tratava os seus doentes com magnetismo e que ela colaborava com certos médicos. Tudo isso concentrado-se em uma só pessoa. Neste dia eu não tive mais dúvida de ter posto os olhos sobre uma raridade. Conheci-os imediatamente, seduzido pelo brilho em seus olhos e pela alegria que deles emanava. Através deles fiquei a par de vários salvamentos efetuados durante muitos anos, preservando jovens em perigo sem ajuda financeira ou apoio oficial, mas com tamanha engenhosidade. Com o tempo, durante semanas, meses e anos, chegarei a constatar, e com a ajuda do meu colega juiz de menores e de meus colaboradores, a agir de forma que esta ação notável fosse oficializada e mantida. Durante todo este tempo, eu observei primeiramente com interesse, em seguida por ter sido conquistado pela extraordinária personalidade de Magui, a impressão, para não dizer a marca que ela deixava sobre todos aqueles que se aproximavam dela ou que viviam ao seu redor. Com uma palavra, o seu carisma. Vi também o quanto Daniel, verdadeiro atendente da grande casa, ajudava com a inteligência e fineza os esforços de Magui, organizava a vida cotidiana do pessoal da casa, sondava o tempo e cuidava de tudo. Por obrigações profissionais que tive que deixar Grenoble em 1969 para voltar 13 anos mais tarde. Logo que voltei, entrei novamente em contato com Magui e Daniel. Em meus deslocamentos pela Polinésia, Alemanha e outros lugares, eu os perdi de vista, mas não do coração. Durante a minha ausência, a atividade social dos meus amigos tinha sido amplificada consideravelmente. As inúmeras crianças outrora confiadas aos seus cuidados já eram homens e mulheres, e por sua vez pais e mães de família. Todos eram extremamente ligados a Magui e Daniel, com os quais eles formavam uma grande família frequentemente reunida. Às vezes a justiça retira a sua venda e olha para o mundo. Eis a razão pela qual, um ano após a minha volta a Grenoble, tive a maior felicidade ao condecorar Magui com a medalha da educação vigiada. Esta condecoração lhe foi conferida pelo Ministério da Justiça no Salão de Honra do Tribunal de Apelação. Neste dia, todos os filhos de Magui e Daniel rodeavam por seus cônjuges e progenitores. Eles eram uns 200. Assistiram à cerimônia. Era em nome da dignidade que lhes havia devolvido e em nome do amor que lhe haviam prodigalizado que eu a condecorava. Isto era uma minúscula recompensa que ela já havia recusado. Se nossa sociedade privilegia os piores exemplos por múltiplos meios e várias boas razões, quando a ocasião se apresenta, ela deve ressaltar os melhores. E por isso, a pressão de todos os seus amigos é que ela finalmente aceitou esta singela medalha que recebeu neste dia com todas as honras e todo o mérito. Paralelamente à estação social, Magui tinha organizado e desenvolvido a sua atividade terapêutica, assim como tinha criado grupos de estudo e trabalho para pesquisas espirituais. Às vezes, juntando-me a eles, eu ficava consciente do fato que a necessidade que Magui tinha para prodigalizar-se aos outros originária de uma qualidade de sua alma. Ao mesmo tempo, havia aqui uma revelação de ordem transcendental, que ela tinha sido auxiliada pelos guias espirituais, tanto no domínio social quanto em seus cuidados com enfermos. Foi esta nova dimensão inesperada que eu aprendi a reconhecer aos poucos, julgando-a pela sua autenticidade, pela qualidade de seus resultados incontestáveis. Irradiação dos grupos de estudos, os restabelecimentos às vezes espetaculares de certos doentes, o crescente crédito de Magui junto aos médicos, universitários e cientistas. Seria preciso que o relato dessa aventura espiritual e profundamente humana fosse redigido pela própria Magui, pois somente ela conhecia as peripécias, e assim ela traduziu numa linguagem simples e clara em toda a sua explanação emocionante. Roger Massenavent, magistrado, presidente da Câmara Honorária do Tribunal de Apelação, cavaleiro da Legião de Honra, oficial da Ordem de Mérito. Segundo prefácio, vocês podem ler este livro como um fiorete, pois ele o é, com todas as suas historinhas simples, inesperadas, às vezes determinadas, sempre emocionantes. Fui testemunha de algumas dessas florzinhas, e foi por intermédio de uma entre estas que encontrei Magui e Daniel, e assim descobri o que eles eram na realidade. Além dos boatos sempre emaranhados e frequentemente falsos, assim como vocês podem deixar de acompanhar Magui em sua concepção sobre o além. Aliás,
ela não pode ser acompanhada. Simplesmente ela nos relata suas convicções baseando-se nas experiências vividas graças a Daniel, seu marido e seu contato em comum com o invisível. Seu grupo de prece reflete o mesmo respeito dos outros. Ele reúne simplesmente aqueles que com ela estão persuadidos de que a oração é a força que pode mudar o rumo das coisas, tanto para si como para os outros. A preocupação permanente de Magui é a de fazer cada um voltar à sua religião de origem, para que ela possa viver melhor com todas as suas riquezas e exigências. Isso é sem dúvida o que lhe permite fazer com que cristãos de todas as igrejas fossem rezar junto com judeus, muçulmanos e budistas. Até o fim destas páginas você descobrirá os múltiplos dons de Magui. A Magui ternura que acha palavras e gestos para curar todas as feridas da alma. Sempre me lembrei de Gisele, que me disse poucas semanas antes de morrer: é a primeira vez que estou sendo amada desta maneira. A Magui camponesa do Delfinado, sempre com os pés no chão, e que igual não há para detectar armadilhas, para distinguir o apurado pelo espiritual ou pela psiquiatria. A Magui irada, sim, eu já ouvi passar um sabão. É assim que em alguns pontos do Delfinado se fala, ao invés de xingar, em que ele diz, em quem lhe diz pisava nos calos. A Magui que sabe arriscar quando se trata de salvar uma criança de um aborto ou uma mãe em desespero podem acreditar que seu discurso contra o aborto é feito com palavras, mas também com atos. A Magui e Daniel é o conselho nos casos graves, é a lógica em todas as situações. Quando os vemos, não podemos deixar de dizer que foram feitos um para o outro. Há também a Magui convicta, que agarra qualquer um pelos ombros e olho no olho diz com toda a convicção que a morte de um ser amado não é o fim, mas outra vida que se inicia, e é esta Magui que em 15 minutos devolve a este que a perdeu o sentido da vida e da morte, a margem das instituições de todos os tipos, porém com todo respeito. Magui está no centro de uma experiência autenticamente religiosa e fraternal. Assim, há seres para os quais convergem todos os feridos da sociedade, todos os que não são vistos pelas instituições. O Evangelho diz que é pelo fruto que se conhece a árvore. Assim sendo, gostaria que muitos cristãos, incluindo o signatário destas linhas, de todos os homens de boa vontade, fossem capazes de produzir frutos de tão boa qualidade. Jean Godel, paróquio de Santo Nazaré, Leis Eimes. Primeira parte, meu encontro com o além. Nossas vidas oscilaram a partir daquela noite. Nunca mais e nada semelhante pode ser comparado à nossa existência de outrora. Naquela noite, véspera do 1º de maio, deitamos bem cedo, por volta das 21 horas, após termos colocado os filhos em seus leitos. Eu lia em uma revista um artigo particularmente interessante, enquanto Daniel, meu marido, dormia ao meu lado. Há alguns dias ele se queixava do cansaço comum, e neste momento recebi uma agitação nele. Nesse momento percebi uma agitação nele. Mesmo dormindo, ele gemia. Virei-me em sua direção para acalmá-lo e para perguntar o que ele sentia, quando ele começou a falar com uma voz desconhecida, bem feminina. Não se assuste, Magui, disse-me a voz claramente. Não é o seu marido que está falando, mas sim um guia espiritual que acaba de escolher esta forma para se comunicar com você por intermédio dele. Seu marido é médico poderoso e doravante vou recorrer a ele para te falar, propondo-lhe cumprir uma missão a qual vocês estão livres de aceitar ou recusar. Se aceitarem, ambos estarão reunidos depois da morte, no que vocês chamam de reino dos céus. Se recusarem, não faz mal, porque isso ficará para uma próxima vida. Visto que aqui na Terra, cada um tem seu livre-arbítrio. Você, Magui, você tem a dádiva de tratar e curar pelo magnetismo. Por intermédio de Daniel, ensinaremos a você como agir. Você curará os corpos, curando as almas. E esta é a nossa meta. Elevar o nível espiritual de todos aqueles que forem em tua direção, levando suas almas a Deus. Esta voz surpreendente falou comigo durante quase 3 horas. Ela descreveu o que seria a nossa vida se aceitássemos a missão. Ela me forneceu informações sobre a morte, a reencarnação, as forças espirituais. Informações que me estupefaram, pois eu ignorava todos esses problemas. Nunca me preocupei com a religião e com a metafísica. Nunca fui católica praticante. O mesmo ocorria com Daniel, que até este dia nunca me havia falado sobre esse assunto. A voz terminou sua mensagem dizendo: quando Daniel despertar, você o colocará a par do que acaba de ouvir, e em seguida debaterão o assunto juntos. Então tomaram vossa decisão, e dentro de alguns dias voltarei, e vocês me comunicarão a vossa resposta. Daniel não se lembrara de nada que você acaba de ouvir.
Daniel não se lembrará de nada que você acaba de ouvir, e ao acordar você o informará cuidadosamente. Agora ouçam, amanhã vocês irão a Versalhes, à casa de vossos amigos Anselme, porque eles estão ameaçados por uma desgraça que talvez possa ser afastada com vossa presença. Isso será a prova referente à realidade da minha presença aqui, a veracidade do que acabo de dizer. A voz calou-se, fiquei completamente transtornada. Daniel dormiu tranquilamente agora. Seu rosto, que durante a fala do Espírito estava pálido e contraído, tinha retomado sua cor normal, bem como a serenidade habitual de um homem que estava passando bem. Imaginem quão estranho e desconcertante pode ser descobrir que um ser próximo e familiar que se pensa conhecer muito bem possui a sua revelia uma dimensão desconhecida, estranha e em suma inquietante. Todavia é verdade que uma morfologia correspondia traça a traça àquela que se presta aos médios, corpo e rosto arredondados. Olhei livremente, olhos levemente esbugalhados, porém naquela época eu ignorava tudo isso. Daniel suspirou profundamente, repentinamente abriu bem os olhos e indagando falou: será possível, Magui? Você não está vendo a hora? Você está doente? Como explicar? Eu estava traumatizado, em estado de choque. Sem dúvida, eu estava fitando com um olhar esquisito. Tive grande dificuldade de relatar o que tinha acabado de acontecer, como fazer um homem perfeitamente equilibrado. E, além disso, um folgazão nunca inclinar a pensar no além em suas manifestações, compreender que ele acaba de ser indicado para servir de telefone entre um espírito e sua própria esposa. Perguntava, discutimos durante horas e horas, porém no dia seguinte partimos para Paris, não sabendo como desembarcar na casa dos Anselme, a quem nada podíamos revelar. Dirigimos em primeiro lugar à casa de outros amigos parisienses, a quem não precisávamos dar explicações. De lá telefonamos a Versalhes, para termos notícia deles. Viemos a negócios e como Versalhes é bem perto, tivemos vontade de ouvir vossas vozes. Não conseguimos deixar de pensar que o argumento era fraco, pois este telefonema poderia ser dado estando em Grenoble. Porém, em certos casos, fala-se qualquer coisa e a conversa continua. Então vocês estão bem? Perguntaram. Sim, graças a Deus. E vocês? Perguntaram. Para finalmente, já que estávamos tão perto, terminar com um convite para jantar naquela mesma noite. Quanto a mim, eu estava num estado pavoroso, duvidando da minha própria saúde mental. Cheguei a pensar que sonhara toda esta história, que fora vítima de alucinações, que ouvira vozes como Joana d'Arc. Daniel, que é a bondade encarnada, lançava olhares em minha direção, olhares meio complacentes. Durante todo o trajeto eu pensava ter sido vítima de uma crise de delírio. Chegamos à casa dos Anselme exatamente às 19 horas e tudo parecia perfeitamente normal. Encontramos todos em ótimo estado de espírito. A avó, o jovem casal e seus 2 filhos. Deve ter feito uma cara um tanto engraçada quando, sob um pretexto qualquer, enquanto tomávamos um aperitivo, minha amiga arrastou-me para o jardim para me fazer diversas perguntas. Eu estava tão atrapalhado com meus pensamentos que lhe contei tudo o que me havia acontecido na véspera e também o que se referia a ela. Somente naquele momento que seu semblante se transformou e ela bruscamente desabou, jogando-se em meus braços a soluçar. Magui, devo partir amanhã com outro homem. Estou abandonando meu marido e meus filhos. Este homem e eu nos amamos loucamente. Estamos indo para a Colômbia. Ele também é casado, tem 3 filhos, o menor com 2 anos. Nenhum raio que caia, nem a terra que se entreabre, nem o céu em que bascula poderia ter me assombrado mais. No instante entendi que a mensagem recebida era real, embora diferente de tudo aquilo que eu poderia imaginar. Que eu não era louca, que meu marido era um autêntico médium e que minha amiga iria provocar uma catástrofe, para onde ela iria arrastar toda a família. Ela me fez repetir várias vezes a parte da mensagem que lhe era destinada e então tomou sua decisão. Não foi embora desta época, já se passa muito tempo e hoje ela é uma feliz avó.
No dia seguinte voltamos a Grenoble, convencidos da realidade de uma outra dimensão da existência humana além da visível. E durante os dias seguintes discutimos esta nova vida. Nos foram oferecidos uma vida de dificuldades, de transtornos que estes compromissos poderiam nos trazer, ainda mais que nosso correspondente espiritual não nos havia dado as necessárias informações sobre o que se esperava de nós, o que teríamos que fazer. Todavia, alguns meses mais tarde, em circunstâncias muito semelhantes às precedentes e quase na mesma hora, o guia espiritual, não sei lhe dar outro nome, manifestou-se novamente. O que ele me revelou, diga ela porque representa uma entidade feminina. Digo ela porque representa uma entidade feminina. O que ela me revelou, depois que lhe dei nossa resposta afirmativa, só posso dizer foi o seguinte: Daniel e eu teríamos de abandonar todas as nossas outras atividades para nos consagrar exclusivamente aos cuidados dos doentes. Estes veriam a nós sem termos feito nenhuma publicidade ou propaganda. Nós não pediríamos nada em retorno, mas poderíamos aceitar qualquer presente que eles quisessem nos fazer, considerando os 10 francos do pobre iguais aos 100 francos dos ricos. Durante muitos anos eu deveria ser iniciada na prática de minha arte por uma equipe de médicos do além. Ademais, nós iríamos recolher um sem número de crianças que criaríamos nos valores espirituais, assim como acolher muitos amigos sem nos preocupar com seus ambientes, suas crenças, sua religião, filosofia ou raça, e com as quais formaríamos grupos de pesquisas espirituais. Naquela hora eu ignorava que isto duraria 10 anos. Tudo foi rigorosamente realizado. Cuido de inúmeros doentes com a colaboração dos médicos terrestres, cujo testemunho por várias vezes aparece neste livro, e dos médicos espirituais. Nossas crianças são contadas às dezenas e nossos amigos às centenas. Nossos grupos são ativos e o testemunho é evidente. Disto as reuniões para a festa anual de amizade. Durante 10 anos, todo ou quase todo dia, meu guia vinha seguir a minha formatura. Ele nos havia proibido de contactá-lo. Ele mesmo sabia quando, como e por que deveria se manifestar em nossa presença. Com 3 batidas na estante de nosso quarto começávamos nossas orações. Pouco depois Daniel entrava em transe. Isto para usar uma terminologia esotérica, por falta de palavra melhor. Era assim que, sempre através de Daniel, nosso guia conversava conosco. Quem são eles? Pergunta. Deles só sei o que me contaram. De qualquer maneira, nada sobre suas identidades terrestres. Contudo, uma exceção foi feita em relação ao guia, sobre quem falarei muito mais no futuro, e que se tornou minha amiga querida, minha guia privilegiada, e que me deu prazer e felicidade em revelar sua identidade depois que fui completamente iniciada. Entre estes guias, muitos foram médicos aqui na Terra, que colaboraram e ainda colaboram nos cuidados que temos com certos doentes. Mais tarde explicarei. Tudo isso pode parecer-me delirante, louco. Cada um está livre para se manter cético, duvidar, rir ou debochar, mas não há palavra sequer desta aventura que não seja exata e cuidadosamente medida, um fato que não seja autêntico. E foi assim que abandonamos nossas atividades anteriores. Eu e o meu berçário. Eu era a enfermeira e Daniel sua contabilidade. Os doentes vieram, tal como nosso guia predisse. Quando eu não sabia como nem com que afeto tratá-los, falava com ele, imediatamente recebia todas as informações e indicações necessárias para os cuidados espirituais. Às vezes, infelizmente, eu era informado que qualquer esforço terapêutico seria inútil. Porém, graças à minha ação espiritual, podia ajudar o doente a defrontar-se com a grande passagem para o além. Com isso que eu me aplicava em fazer, veio o nascimento das pesquisas e a elaboração de uma ação específica junto aos doentes em fase terminal. O que foram estes 10 anos durante os quais acolhemos e adotamos muitas crianças, no total de 40, cuidamos de muitas pessoas, mas saberei dizer melhor que é evocar a travessia do deserto, da qual nos fala o Velho Testamento. Certamente os guias se manifestavam. Nossa coluna de fogo, nossas provações eram difíceis, particularmente nos fins de mês, quando tínhamos que abastecer nossa família com batatas e todo tipo de alimentação, muitas vezes comprada fiado. E então um dia meu guia habitual, aquele que falou comigo pela primeira vez, me avisou que a minha iniciação já havia terminado e que a semente plantada estava brotando, que os frutos
seriam abundantes, que um outro guia viria para ficar comigo até a minha partida para a outra margem. E aí chorei, a partida que eu considerava um abandono daquela que durante 10 anos tinha me dado tudo, me parecia horrível. Entretanto, eu ia encontrá-la bem perto de mim, na pessoa de uma filhinha adorável. Porém, antes de me adiantar, tenho que lhes contar sobre minha iniciação, do meu trabalho, da minha vida cotidiana, que me fez aquilo que sou, um instrumento a serviço do Senhor. Contudo, nada tinha me preparado para esta experiência. Minha juventude. Oriunda de camponeses das terras frias do lado paterno e da burguesia leonense do lado materno. Eu sou, como dizem meus amigos, uma mistura explosiva de ambos. Durante a minha infância fui persuadida de ser filho adotivo. É claro que isto fazia parte da ficção familiar típica de todas as crianças, porém eu fugi incessantemente para ir junto à minha outra família, meu outro país. Em meu ambiente eu não conseguia nenhuma criança adotada, eu até ignorava o significado da palavra, mas eu me considerava uma abandonada e achada pelos meus pais. Um dia eu tinha 4 anos, segui um camponês numa carroça e o coitado, sem ter me visto, me atropelou dando marcha ré. A roda passou por cima do meu peito. Naquele dia, os meus pais ficaram tão assustados que ao invés de receber a minha surra costumeira, eu recebi um biscoito gostoso. A partir daquele dia, minha mãe atava-me ao pé da mesa assim que virava as costas. Isso aterrorizava minha irmã caçula, que frequentemente me seguia nas minhas escapadas. Sentada numa cadeira, uma corda em volta do meu tornozelo, esperava o fim do meu castigo berrando. A nossa casa, numa vila chamada Les Effleys, à beira da floresta, era, no entanto, a casa da felicidade, o refúgio contra todos os desgostos. Meus pais, pobres camponeses, amavam-me com o amor que traz a felicidade das crianças. Minha mãe foi deserdada e rejeitada pela família por ter feito um casamento desigual, pois alguém de berço não podia se casar com um pobre camponês desconhecido. Lembre-me daquelas tardes gostosas quando minha irmã e eu, já deitados, adormecidos, acalentados por seus beijos e suas canções. Aliás, eles cantavam muito bem. Depois da guerra de 1914, mamãe tinha interpretado a primeira missa do Galo na Catedral de Estrasburgo. Pelo menos cantar na igreja era permitido. Lembre-me também dos natais de minha infância, tão feliz enquanto esperava para ir à missa da meia-noite, bem agasalhado, porque a igreja distava de nossa vila. Se a neve ou o frio permitiam, os vizinhos passavam em nossa casa para jogar belote, jogo de cartas. E para nossa grande alegria, tínhamos o direito de receber uma laranja cortada e flambada e um pouco de vinho branco quente. Então minha mãe cantava os cantos de Natal, que todos acompanhavam em frente ao presépio. Este presépio era acontecimento e tanto. Era nossa obra-prima. Recolhíamos o musgo da floresta, um pinheirinho cortado alguns dias antes. Era decorado com muita ingenuidade. Galhos de azevinho e visco decoravam a casa. Natal era somente a festa da natividade, mas também a grande festa da família. No inverno, no campo, pais e filhos participavam desta festa. Nós mesmos fazíamos as bombas de chocolate. Meu pai, um caçador incansável, reservava para nós algumas lebres e algumas galinhas de Angola. Tentei inculcar em meus filhos o culto do Natal mágico. Esses natais que precederam o modernismo da televisão, repletos de simples e pura felicidade, que preparavam talvez com amor o equilíbrio das crianças. Em minha pequena vila eu tinha uma grande amiga, Meme Chá, que tricotava minhas curtas sem parar. E ela devia ter uns 50 anos e a mais do que eu. A coitada perdeu horas a fio para me ensinar a tricotar um calcanhar. Sentada aos seus pés em um pequeno tamborete, discutimos de igual a igual e com muita seriedade todos os problemas essenciais da vida e da morte. Principalmente eu lhe contava tudo o que aprendi na escola, já que ela nunca a frequentara. Mesmo assim, um belo dia, Meme Chá esbotefeou-me fortemente. Eu tivera a ousadia de lhe dizer que a Terra era redonda. Conforme as afirmações de nossa professora, ela está passando dos limites. Disse ela à minha mãe. Eu me pergunto onde ela descobre tanta bobagem. Não se deve, afinal, supor que eu seja um imbecil. Querida Meme Chá, que me transmitiu tantos sonhos com suas historinhas do século passado, a riqueza de sua filosofia,
os tesouros que habitavam em seu coração, fato que ela nem tinha consciência. Com 10 anos eu tinha de levar nossas cabras para pastarem nos bosques circundantes. Eu estava encantada, pois esta era a ocasião em que eu tinha para devanear, para falar com as árvores carregadas de personagens invisíveis, mas muito reais, e mais do que tudo. Eu podia devorar livro após livro, mas eu era tão apaixonado pela leitura que esqueci do resto. À tarde caí, minha mãe, louca de preocupação e ajudada pelos vizinhos e cães pastores, saía para me procurar. Ela acabou me proibindo de ler. Tinha que usar as astúcias dos silks francês para esconder um lápis e papel, mesmo durante o café da manhã, para tentar fazer poesias. O pior era que eu não suportava fazer rimas imperfeitas. Às vezes voltava para casa aos prantos, depois de receber uma boa sova. Como fazer os adultos, os meus pais, compreenderem que eu não estava sozinho, que sentia amigos invisíveis ao meu redor? Perguntava. Me era quase impossível expressar meus sentimentos, o que talvez já correspondia a um apelo espiritual. Como todas as crianças, eu frequentava o catecismo. Um dia eu voltei furiosa e declarei à minha mãe que o padre era um grande mentiroso e que eu nunca mais queria frequentar o catecismo. Por que você diz isso? Ela perguntou. Porque somente as crianças batizadas que morrem é que vão para o paraíso. Ele é um mentiroso. Todas as crianças que Deus criou vão para o paraíso. A minha mãe, coitada, escandalizada com o fato de eu chamar um padre mentiroso, ela tinha um tio que era padre em Forvaire. Me deu uma surra tão grande que teve que me pedir perdão antes de morrer. Porém, naquele momento, a revelação divina que eu tinha recebido e partilhado com ela e com tantos outros segui, lhe abriram os olhos. Finalmente ela estendeu a mão. Finalmente ela entendeu que não era a galinha que botara o patinho feio. E eu não via mais o seu eterno, meu Salvador. Mas de onde é que ela vem? Perguntava. Depois de um sarampo mal cuidado, tive que ser operada de uma dupla mastodite, seguida por uma meningite. Tinha aproximadamente 12 anos. Durante quase um ano tive que frequentar a escola com a cabeça enfaixada por causa de uma supuração que não cessava. Tínhamos naquela época um médico de aldeia, Dr. Bruni, um velho sábio, filósofo que amava os seus doentes e que, sob um aspecto rabugento, escondia um coração de ouro. Aconselhou-me a comer todos os dias agrião. Em todas as minhas refeições tive que engolir quantidades enormes de saladas de agrião, sopa de agrião. Porém, sarei, depois de receber o meu certificado de conclusão do primeiro grau, que na época representava o bacharelado dos camponeses. Para meu grande desespero, a escola terminava para mim. Os meus professores fizeram de tudo, até ofereceram para pagar meus estudos, sem porém conseguir algo. Logo me achei trabalhando numa usina de caetés, numa aldeia da redondeza. Quando nasce uma filha, ela não pôde ser médico nem padre. E tendo tido uma meningite que era considerada inteligente demais, como diziam na época, tinha que colocar as ideias que esta magui tinha em seu devido lugar. Esta magui esquisita, que frequentemente se considerava um menino. Mas graças a esta velha senhora que, mesmo aposentada, continuava a lecionar, prossegui meus estudos todos os domingos às escondidas. Enquanto eu estudava secretamente matemática e francês, os meus pais pensavam que eu estava frequentando a JACE, Juventude Agrícola Católica. Assiduamente, o diretor da fábrica vinha bater em meu ombro, chamando minha atenção sobre a máquina que girava em vão. Estava perdido num sonho, fugindo de uma realidade muito dura para mim. Um dia aconteceu um milagre, um dos muitos em minha vida. Tinha implorado aos 2 homens importantes da comunidade, um médico e o padre, para me tirar de lá. Graças a eles, propuseram-me um lugar como servente numa clínica, onde eu podia continuar meus estudos de enfermeira, trabalhando algumas horas por dia. Isso se chamava de trabalho e promoção. Como é duro defrontar-se quando jovem com o sofrimento dos outros, com a morte. Nesse momento começavam as minhas perguntas. Por que as crianças sofrem? Perguntava. Por que morrem? Perguntava. Por que Deus permite o massacre dos homens inocentes nesta guerra que estava começando? Perguntava. Revoltavam-me com esse sofrimento que eu era impotente em aliviar. Dentro em pouco, Vercors devia agonizar sobre as atrocidades, sobre as barbaridades dos homens. Eu ainda não tinha compreendido que não era Deus o responsável pela guerra e que ele criara os seres humanos, dotados de juízo, e que eram estes seres humanos criados para a evolução e felicidade, que matavam e torturavam. Mas Deus, o que finalmente é Deus? Perguntava.
Esta não eram as únicas perguntas que eu fazia de mim mesma. Daniel, marido dela. A vida continuava, casei, mas foi um fracasso. Decepcionada, me sentindo culpado, decidi não mais casar. Sentia-me miserável por ter feito um homem honesto sofrer. Um homem que não servia para mim e não tinha a menor vontade de incorrer no mesmo erro, tão pesado em suas consequências. Naquele dia nenhum pressentimento iria me prevenir do que estava para acontecer. No entanto, meu encontro com Daniel, pouco antes do meu encontro com o além, iria bascular o meu destino como nunca antes ou depois. Eu estava levando um grupo de crianças de volta a Paris quando um avô me convidou para dormir em sua casa ao invés de ir a um hotel. Sua filha estava doente, a enfermeira que deveria lhe aplicar as injeções estava ausente. Naturalmente eu aceitei, contente de poder ser útil. A noite foi bem agitada, assim dormimos até tarde. Quando repentinamente batendo na porta, eu o vi entrar. Contador da família, ele veio pedir uma informação. Vestida numa camisola muito embaraçada, refugiei-me num canto. Quando esta avó, vindo-se em direção de Daniel, disse: mas na realidade não, apresentei vocês, esta é a Magui. Para minha grande surpresa, ele sobressaltou-se e repetiu: esta é a Magui, mas eu conheço você e escrevo-lhe há muito tempo. Achei que ele não regulava muito bem. Porém, ele explicou que tínhamos muitos fregueses em comum. Ela fazia a contabilidade de pais de crianças que passavam suas férias comigo. E cada vez que ia às suas casas, ele redigia as cartas que me eram destinadas, coisas que eu ignorava. Ele me imaginava uma camponesa bonachona que hospedava crianças. Para ele, nosso encontro foi uma grande surpresa. E ao que tudo indica, ele se apaixonou por mim na hora. Os fios invisíveis tecidos no céu acabavam de se cruzar. Seguro de si, pouco tempo depois ele me pediu em casamento, mas ele tinha que ser paciente porque eu ainda não estava preparado. Daniel Tenaz cruzava. Meu caminho ia para onde eu estava me dirigindo, até que, desgastado, ele conseguiu o que queria. Maravilhoso Daniel, humilde entre os humildes, instrumento anônimo dos caminhos divinos. Ele nos deu a mim e aos filhos tanta felicidade. Não é nada corriqueiro encontrar um marido nesta circunstância, de camisola às 8 horas da manhã, porém nada mais seria banal em nossas vidas. Quando nos casamos, uma dezena de crianças já estava ao nosso redor. Ele as aceitou de coração aberto, pois as adoções, as aventuras espirituais, as alegrias e as tristezas faziam parte de todos os casais. A travessia do deserto, para poder chegar à serenidade que eu espero, nos acompanhará até o fim de nossa estrada terrestre. Tudo isso nós compartilhamos dia após dia. O padre de minha aldeia tinha sido designado de sair do seminário camponês, cheio de bom senso e bom humor. Estava bem à vontade neste ambiente rural. Se ouso dizer, ele fazia parte da paisagem. Depois de um funeral, ele ia tomar um gole junto com os homens que se aglomeravam no bar da esquina. As mulheres assistiam à missa enquanto os homens estavam na igreja somente para se benzer. Nas longas procissões dominicais, cada família, cada casa era representada. Era um dever de todos acompanhar aquele que estava partindo. Depois, ao redor de uma mesa, todos discutiam os méritos e o pesar que o defunto deixava em seu partido. O padre, tão cheio de malícia e humor, juntava-se a eles e, tomando um trago, dizia: hoje o padre ganhou a sua vida, alusiva à coleta de donativos. Ele ficou bem aborrecido quando me casei com Daniel. Gostava de mim, mas não podia casar novamente na igreja, uma divorciada. No entanto, ele encontrou uma saída. Era véspera de Natal e, como ele tinha muito tempo antes da missa, da meia-noite, passou em nossa casa para um café. Isto lhe deu a possibilidade de nos abençoar. Emocionado de ver as crianças ao nosso redor, ele achou, à sua maneira, um compromisso com a sua consciência para o que pôde ou não pôde ser feito. Eu o colocara perante um problema desagradável. Sempre lhe contei tudo. Ele foi o primeiro a saber de nosso contato com o invisível e da nossa aventura espiritual. Ele achava isso perfeitamente normal. E quando um problema grave surgia à sua frente, ele dizia: por favor, peça a eles lá em cima para dizer o que pensam. Estávamos no período das férias. Havia uma casa, 2 crianças cujo pai faleceu em Lyon. Achamos uma igreja onde deixamos o corpo, mas não conseguimos encontrar um padre disponível para o dia em que queríamos enterrá-lo. Isto não foi impedimento. Fomos procurar o nosso padre, que veio de bom grado. Nesta época, celebravam-se as missas diante do público, e ele estava um pouco constrangido. Quando a cerimônia estava terminando, ele disse: e agora que brindamos os mortos? Perguntava.
Neste mesmo dia, nós o levamos a um restaurante. Durante a refeição, havia um jovem que falava o tempo todo sem parar. O que chamou a atenção do padre, que, impassível, não dizia uma só palavra, mas aproveitou-se de um breve silêncio do jovem. Perguntou: Senhor, você conhece Fláchares? Fláchares é uma pequena comunidade que depende de sua paróquia, não? Respondeu o jovem um pouco. Então você não sabe tudo, replicou o padre. Enquanto caímos na gargalhada, ele continuou a cortar seu bife pausadamente. No fim de sua vida, ele já não se alimentava bem e seus fiéis paroquianos levaram-lhe algo para comer. Ele sempre se sentia à vontade na presença deles, que um dia, ainda no púlpito, ele disse: Hoje me trouxeram ervilha, alguém poderia providenciar um pombo, por favor? Perguntou. Humildemente eu o convidava para comer conosco, mas invariavelmente ele respondia: Não, hoje não estou com fome, hoje não tenho tempo. Venha, padre, foi Deus que me mandou. Ele não pegava a sua capa dizendo... Ele então pegava a sua capa dizendo: Se foi o bom Deus, tem a obrigação de ir. E me seguia para se alimentar muito bem. Em sua vida ele teve unicamente um posto, do qual ele se orgulhava muito. Encontrando um padre que tinha trocado de paróquia várias vezes, ele fez a seguinte reflexão: Assim, meu amigo, você faz parte da nova igreja católica, você está de passagem. Estes novos ritos o desconcertavam. Uma manhã fui bater em sua porta, não houve resposta. Preocupada e pensando que algo tinha acontecido, entrei e achei meu querido e velho parou chorando, debruçado sobre a mesa, com a cabeça entre as mãos. Ah, é você? Perguntou. Ele disse: Você tem certeza que há algo lá em cima? Você tem certeza? Isso ele perguntando sobre o mundo dos espíritos. Muito transtornada, compreendi que este fiel servidor do Senhor estava atravessando uma crise, na maior e mais torturante dúvida de sua vida. Sentei, muito emocionada, falei-lhe do meu guia e das minhas experiências vividas dia a dia. Repentinamente ele se levantou e, colocando sua mão sobre meu ombro, disse: Obrigado, minha pequena, é tudo. Nunca mais nenhuma palavra sequer foi dita entre nós a este respeito. Eu adorava a minha mãe, tinha muito respeito por esta senhora, que virou camponesa por amor. Ela amava vir à minha casa quando isto lhe era possível. A minha maneira de viver lembrava-lhe sua infância e fora a adoração que ele tinha por meu pai. Ele não era um entusiasta pelo campo, especialmente no inverno. Ele costumava vir à nossa casa em Orenc, França, que era bem espaçosa, e logo que começava o frio, eles chegavam. Meu pai ajudava a engordar os melros para mais tarde caçá-los. Ele era um caçador terrível, e logo que se colocava em posição de emboscada atrás da persiana, mamãe se punha na porta e batia nas mãos, e para a grande alegria das crianças, os melmos levantaram voo. Furioso, meu pai gritava: Para o inferno, não entendo nada, parece que eles sentem. Mamãe nos fazia rir quando nos contava sobre a primeira vez que foi plantar batatas. Ela o fazia tão mal que o resultado foi uma briga entre os dois, e ela acabou chorando, sentado no suco. Mamãe era pequena, miúda, morena, de olhos azuis. Meu pai era um homem robusto, de uns 100 quilos. Infelizmente, eu me pareço muito com meu pai. Um dia mamãe foi no encontro de uma cadeira de madeira tola e quebrou a perna. Imediatamente a levaram para uma clínica. Naquela época ela tinha 62 anos. Na mesma noite, durante um momento de orações, mami, meu guia predileto, apareceu e disse: Tua mãe está com um câncer irreversível, que não foi ainda descoberto. Graças a Deus, o guia espiritual dela. Graças a tudo que você fez pelos outros, Deus permitiu que você fosse avisada. E ante minhas lágrimas, ela continuou: Sei que o choque é muito grande, mas você pode escolher. Se você decidir que ela deve ficar, há o risco de ela sofrer muito. Se você aceitar que ela parte, ela será liberada. Naturalmente, aceitei que ela partisse e chorei a noite toda. Há momentos na vida em que a gente se sente pequena, miserável, impotente. No dia seguinte, foi informado pelo cirurgião que teria que lhe colocar um pino nos ossos. Mas antes teria que esperar o resultado dos exames de laboratório. Passasse mais uma noite longa e angustiante. Mamãe não estava nada bem. O choque provocou vários distúrbios cardíacos. A febre continuou subindo. Às 12 horas da manhã, nosso amigo médico que cuidava dela chamou-me e, tomando nos braços, comunicou aquilo que eu já sabia. Que a mamãe estava perdida e que a doença já tinha sido diagnosticada. Não havia mais motivo para operar. Nesta noite ela morreu. Durante a sua agonia, Daniel e eu, cada um de um lado da cama, orávamos silenciosamente. Mamãe, inconsciente, sorria pacificamente. Ela virava a cabeça em direção de um e de outro, como quem quer nos comunicar alguma coisa.
Uma hora após a sua morte, ela apoderou-se do meu marido, Daniel, e me disse: que sensação estranha ouvir a voz da mãe pela boca do marido. Durante os funerais aconteceu um fenômeno maravilhoso. Andamos atrás do carro fúnebre, tínhamos que caminhar uns 4 quilômetros. Quando nós dois, bem como todos os outros, ouvimos a voz de mamãe. Ela estava cantando com a sua voz tão pura para nos consolar, acompanhando os próprios restos mortais. Ela cantava a felicidade da libertação do corpo físico. No dia seguinte, tive vários contatos com ela. Explicou-me que o Dr. Raymond Moodle escreveu mais tarde em sua obra A Vida Depois da Morte. Na clínica, enquanto ela virava a cabeça alternativamente de um para o outro, ela podia se ver por cima do corpo e percebia uma intensa luz que a esperava com todos os que a amavam, pronto a acolhê-la. Ela estava maravilhosamente bem. Explicou-me também que os contatos com aqueles que ficam são mais fáceis no começo, quando ainda estão impregnados pelas radiações terrestres. Pouco a pouco, estes contatos acabaram diminuindo até cessarem por inteiro. Mamãe tinha compreendido nossa missão espiritual, a nossa caminhada, e ela caminhava conosco. Ela constituiu a nossa primeira experiência de separação. Desde aquela estação, muitos partiram, sejam pessoas idosas do grupo ou doentes que nós cuidávamos. Todos morreram em paz, sabendo que os que se amam nunca se separam. Eles vivem dentro de seus corpos de glória e às vezes nos ajudam em nosso anseio de prosseguir nossa trajetória. Assim chegou também a partida de Papi Ded. As crianças o amavam e lhe tinham dado este nome. Era o pai de Daniel, meu marido, que chegou um dia em casa com toda a sua bagagem para terminar sua vida ao nosso lado. Ele tinha 78 anos. Quando Daniel me apresentou seu pai, percebi sua curiosidade. Certamente ele se questionava sobre quem era esta mulher simples, sobrecarregada de crianças e que, acima de tudo, chamava-se curandeira. Papi Ded era um absoluto descrente, e de um tempo para cá ele não reconhecia o seu filho. Meu marido perdera sua mãe quando tinha 18 meses. O pai casara-se de novo, tentando fazer tudo por seu filho, mas a vida os afastara. Sempre senti que sua infância como órfão, durante a qual eles sofreram muito, acabou marcando a vida de Daniel, mas também o havia repleto de amor e indulgência para com todas as crianças sem teto que acolhemos, enquanto não suportava e ainda não suporta as crianças mimadas e malcriadas. Certo dia eu conversava com meu sogro quando apareceu um camponês, as pernas cobertas de feridas ulcerosas. Ele se recusava a ir para o hospital. Eu me perguntava se ele estava seguindo bem o tratamento indicado pelos médicos. Papi Ded estava completamente estupefado vendo a tentativa deste homem junto a mim, enquanto eu estava muito reticente em ajudá-lo. Era a época de minha iniciação. Uma equipe de médicos do além estava começando a me ajudar e a me ensinar. À noite, um médico do céu me disse: se este homem vier te ver regularmente durante 3 meses, ele estará curado. De manhã, repeti estas palavras ao meu sogro: se este homem estiver curado dentro dos próximos 3 meses, disse-me, acreditarei no poder divino, assim como em tudo que você está fazendo. 3 meses mais tarde, este valente camponês estava curado, meu sogro convertido. Eu sempre fiquei me perguntando se esta cura foi uma graça para o doente ou para Papi Ded. Como todos os operários de última hora, ele fez horas extras e assim ele veio morar conosco, ajudando as crianças no trabalho, fazendo-as recitar suas lições e a fazer seus deveres. Ele se dava maravilhosamente bem com meu pai, que depois da morte de mamãe ficaram muito felizes. Ele, que era tão robusto, começou a emagrecer, errante como uma alma penada. Somente meu sogro conseguia distraí-lo. Eles organizaram partidas de baralho infinitas e sempre ria ao lembrar aquela noite de Réveillon, quando os deixamos sozinhos. Ao voltarmos, qual não foi nossa surpresa ante a enorme pilha de louça suja. Eles tinham feito uma refeição e tanto, trocando de pratos a cada comida e para cada vinho um novo copo. Foi aí que compreendi o misterioso vai e vem dos dias precedentes. Os cochichos, bem como a pressa em nos ver partir com as crianças. Papi Ded dizia: que Deus me conceda uma bela morte, que eu nunca me torne um peso para vocês quando eu estiver neste mundo invisível do qual você sempre me fala. Se ele realmente existisse, eu
E se o que você me conta é verdadeiro, eu me manifestarei. E acrescentava modestamente, se eu puder. E ele partiu como desejava. Um dia, saindo da cozinha para voltar às 8 horas da manhã, ele teve uma crise cardíaca, morrendo na hora, acabando de tomar o seu café junto do seu filho e de todas as crianças. Como de costume, ele tinha brincado bastante com todos. Num de seus bolsos, achei um caderninho onde ele anotava diariamente um pensamento, agradecimentos a Deus em especial. Entendi o quão grande e sincera era a sua fé. Mais uma vez constatei que o exemplo de vida cotidiana é mais rico e convincente do que todos os discursos. No dia seguinte à sua morte, seu corpo ainda estava em casa, quando às 2 horas da manhã ressoava martelado na oficina, local onde ele gostava de fazer pequenos trabalhos. Toda a família acordada descalça estava ao lado do banco de marceneiro que ele possuía. Todos ficaram em completo silêncio. Se tudo que você conta do mundo invisível realmente existir, eu me manifestarei. Suas palavras voltaram à minha memória. E ele estava se manifestando nítido e claramente. Durante vários dias as portas de casa se abriram e se fechavam. Se fecharam. Uma tarde o quarto de um dos meus filhos ficou trancado. Só que a chave estava dentro do armário. Mas a mais engraçada foi onde suas últimas brincadeiras. Estávamos todos à mesa junto com um primo. Naturalmente falávamos de Papa Dad. Quando a porta-janela se abriu violentamente, talvez estivesse mal fechado. Levantei-me e a fechei com cuidado, examinando a fechadura. Logo que retornamos à discussão, a porta se abriu de novo. As crianças começaram a gritar, é o Papa Dad, é o Papa Dad. Nosso primo ficou nos fitando de uma forma bem estranha. Aproveitou o primeiro pretexto para ir embora e nunca mais o vimos. Por isto, nem Daniel nem eu procuramos provocar fenômenos paranormais. Para nós, o fato mais maravilhoso é o das curas. As outras coisas não nos interessam. Desde o começo da minha iniciação, Mami, meu guia, ensinou-me a magnetizar botões de rosas. Elas nunca murchavam, elas se cristalizavam. Eram muito lindas e todos os nossos amigos, à medida que nos visitavam, as afanavam com presente. Isto eu fazia para poder desenvolver o dom do meu magnetismo e o mais rápido possível. Já abandonei esse tipo de trabalho há muito tempo. É muito mais interessante guardar todas as energias para os que as necessitam, ao invés de despendê-las à direita e à esquerda. Mas quando se vivo é tal qual um piscar de olho do além. Um dia, na hora do almoço, enquanto eu estava ocupado com os deveres concretos e materiais, em outras palavras, estava descascando batatas, ouvi uma música cujos acordes eram tão lindos e harmoniosos que fiquei arrepiado. Minha nossa, como esta música é linda! Alguma das crianças deve ter deixado seu rádio ligado. Larguei a batata que estava na minha mão e entrei no salão. Nada. Voltei para a cozinha, novamente ouvi a música, subi e verifiquei os quartos. Nada. Então pensei que o som vinha de fora, abri a janela. Nada. Só então compreendi que a música chegava do céu e que me oferecia alguns acordes desta melodia celestial. Logo que pensei nesta hipótese, infelizmente, a música cessou. Que pena, a lembrança desse momento ficou intacta, assim como meu agradecimento por este momento abençoado de pura beleza. Noutra ocasião, era uma tarde de semana de Natal. Eu escalava uma vereda da montanha, admirando Grenoble aos meus pés. O sol brilhava por sobre os picos cobertos de neve. Tudo era maravilhoso. A emoção que senti naquele momento perante o espetáculo maravilhoso era tão viva que não pude deixar de fazer uma pequena oração, uma ação de graça. Senti-me estranha, o tempo havia parado e eu estava como que paralisada. Porém, experimentava uma sensação muito boa. De repente vi este mesmo espetáculo em outra dimensão. Cada detalhe, cada montanha, cada casa e cada talo verde possui uma aura luminosa, levemente azulado, impossível de descrever com palavras inexplicável. Por quanto tempo continuou esta visão, não sei dizer. Perdi a noção da realidade completamente. Não tinha mais um corpo. Voltando ao meu estado normal, minha decepção foi tão grande que tudo que eu achara tão lindo alguns minutos antes estava mix. Agora, ao chegar em casa, Daniel me perguntou o que me acontecera para eu me atrasar tanto. As crianças estavam aos gritos, me reclamando. Mas eu estava tão perturbado com o que tinha vivido que não conseguia dar nenhuma explicação. Passaram-se vários dias antes de eu falar com o guia Mami.
Minha querida, você teve uma breve visão do astral, daquilo que te espera após a morte terrestre. Desde aquele dia eu entendi melhor a felicidade sentida por aqueles que abandonam seus corpos, assim como a extrema dificuldade que nossos guias têm para explicar tudo aos pobres humanos tão limitados que somos. Gostaria de viver mais uma vez esta experiência, mas não me foi concedido nunca mais. Talvez eu não a merecesse, talvez isso não nos fosse permitido frequentemente, talvez isso nos deixasse poder mais nostálgicos. Todo homem tem o seu livre-arbítrio. Sem ele, onde estaria o mérito de quem trabalha, estuda e cria? Pergunta. Não creiam que os guias espirituais darão conselho desse tipo. Façam isto ou aquilo. Não. A pessoa deve se colocar em estado de disponibilidade, em harmonia com a presença dos que nos odeiam. A energia criativa dos mundos se deixe guiar. Conforme a nossa evolução, as nossas vibrações, vocês entrarão em contato com a vibração e o equilíbrio correspondente. Por esta razão, o karma jamais é imobilizado. Quantas vidas eu vi ao meu redor totalmente transformadas, serem milagrosamente modificadas após uma experiência espiritual ou após a cura de uma doença grave. Mas talvez eles estivessem prestes a receber um maná celestial e seus corações estivessem receptivos ao que chamam de amor. Um dia um biologista espanhol que tinha ideias bem parecidas com as nossas, mas que não falava nossa língua, entrou em contato conosco por intermédio de amigos em comum. Nós o convidamos à tarde para uma reunião de orações para ajudá-lo. Estava à procura de uma fórmula de um leite artificial que podia se adaptar ao consumo humano. Nós não sabemos o idioma espanhol e ele formulou sua pergunta em voz alta em sua língua. E igualmente recebeu a resposta em espanhol. Para poder entender, tive que traduzir a fita gravada no megafone. Deram-lhe alguns conselhos, orientações para pesquisa de trabalho, mas não a fórmula. De fato, se eles tivessem fornecido a forma, onde estaria o mérito dele? Pergunta. Ele trabalhou por muito tempo, baseado nas informações fornecidas antes de achá-la. Um guia nunca dá resposta à pergunta. O que devo fazer? Pergunta. Que caminho devo seguir? Pergunta. Mas ele nos ajudará a cumprir nossa missão, para nos iluminarmos. Muitas vezes basta orar a Deus humildemente. As crianças. Essa parte só depois. Magui, Lebrun e Daniel, médios franceses, médicos da terra, médicos do céu e médicos da terra, trabalham entre o além e o nosso plano.